Sejam bem-vindos ao podcast LinkedIn Além do Feed. Aquele papo de cafezinho que ninguém tem coragem de postar, esse nós vamos falar aqui hoje. E hoje eu estou com um convidado muito especial aqui. Então, quando a gente fala de LinkedIn sem falar de network, não é LinkedIn. Então, eu resolvi, nesse primeiro episódio, trazer um cara que é especialista em networking e é doutor em neurociência. Então veja só, esse cara ele transformou o networking em ciência. Ele é fundador do grupo Network Estruturado, com mais de 1.000 empresários aqui na nossa cidade. Ele tem uma relevância a nível nacional e ele também é doutor em neurociência. Então hoje ele vai explicar para você que vai nos eventos de network dar cartãozinho e querer vender para os outros e não comprar nada de ninguém. Ele vai te ensinar como fazer networking de verdade, tanto no físico quanto no LinkedIn. Estou aqui com Geraldo Martins. Muito bem. Muito obrigado. Começa o seguinte, a generosidade é a essência da coisa. Gente, é de mim que você está falando? Sim. Sensacional. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu fazia tanta besteira na minha vida com relacionamento de empresarial, né, de negócios, que eu falei, cara, deixa eu entender um pouco desse negócio. E aí a gente foi sistematizando o processo para entender que tudo basta ser a generosidade. Na verdade, de que forma? Você ajudando as outras pessoas a gerarem resultados. Simples assim. A palavra network, Juliano, ela deriva o quê? É trabalho, é uma ação. O ING no final, ele denota do quê? De uma ação. Então, você precisa dar resultados para isso. O resto é balela. Ah, encontrei com um monte de gente, bati papo, as pessoas sorriram para mim, foi legal, a gente passou. Isso não adianta para nada. Nós precisamos sistematizar o processo. Quando eu entrei com a conversa da neurociência, na verdade é para transformar em estatística tudo que a gente fala. Simplesmente assim, tá bom, cada ida num evento seu, qual o resultado disso? Qual o processo mental que você faz? Ó, quer ver uma coisa? Não tem gente que Vai anotando aí. Não tem gente que você chega, que você bate o olho e fala assim, não gosta dessa pessoa. Você nunca viu a pessoa na vida, aí tem uns que eu faço, é o espírito maligno da pessoa, é bosta nenhuma, não pode falar assim, né? Falar diferente, assim. Deixa eu te contar uma coisa, você sabe qual que é... Aí, vai besteira aí. Sabe qual que é? Não é neurociência não, tá? É neurogeraldo inventando aí. Você sabe qual que é a origem da palavra humus? Não? Humus, ele é solo fértil. O que é solo fértil? Solo fértil é bosta. Simplesmente assim. Já acabou ferrando tudo. O que a gente tem que ser? Nós temos que ser humus, quer dizer, adubo. Nós temos que ser um solo fértil para que seja plantada coisas, sementes para que gerem resultados. Para que isso aconteça, nós precisamos sistematizar esse processo. A terra, ela não cria sozinha, ela não se molha sozinha. A semente não chega lá sozinha, pode até através do vento e tudo mais. É o mesmo processo do network estruturado, né? Ou como você estrutura a sua relação com as pessoas. Mas a base de tudo, são pessoas que querem ajudar sistematicamente as outras pessoas, gerar resultados. É isso. Vocês anotaram isso, né, gente? Então, para de ir nos eventos de network, falar que está conhecendo as pessoas, levar cartãozinho, tentar vender para todo mundo e não compra de ninguém. Então, o Geraldo hoje, ele está falando de uma forma bem clara, você viu que ele falou de uma forma bem clara aqui para a gente o que é o network e como que ele desenvolveu esse método, tá? Que além dele ser o mentor, o criador desse grupo, ainda ele desenvolveu esse método networking estruturado. E um método, ele tem um passo a passo, tá? Então a gente vai aprender aqui com o Geraldo hoje o que é o método network estruturado, como que ele desenvolve isso, como que o pessoal do grupo também tem desenvolvido negócios entre si e tem feito negócio. Então o network ele vai muito além, ele tem uma parte de neurociência que ele também vai te explicar e você vai entender um pouco mais, tá? Mas presta bem atenção nisso que ele vai falar agora, tá? Eu vou fazer uma pergunta e talvez seja a sua virada de chave no que você está fazendo hoje de gastar dinheiro, perder tempo em evento e nunca resolve nada. Geraldo, qual que é o maior mito sobre networking que você quer destruir hoje? Pode falar mesmo? Pode, aqui é papo verdade? de cafezinho. Ixi. Olha, quando ele me chamou para vir aqui, ele falou assim, nós vamos contar umas coisas aqui que ele não conta... Para fazer network, você não precisa ser legal.
Acabou o mito. Você não precisa ser extrovertido, porque você vê o povo conversando, batendo papo, num monte de rodinha nos eventos. Cara, você não precisa ser legal, você não precisa ser simpático, você não precisa nem sorrir. De preferência, se não tiver dente, é melhor, porque aí você não abre a boca de ver. Sabe o que você precisa? Você precisa mirar algumas pessoas e ajudá-las a gerar resultados. No final das contas, Juliano, o que as pessoas querem é resultado. Elas não querem pessoas para bater papo à toa. Elas até vão para isso e é até gostoso. Você vai num evento lá de 400, 500 pessoas, bate papo com um monte de gente. Então, uma das dicas que a gente pode dar é o seguinte: analise algumas pessoas antes do evento. O palestrante do evento é o que menos importa. Você não vai ter acesso a ele, se coloca no seu lugar. Tem os bastidores. Você pagou 10 mil reais para estar na primeira fileira? Não pagou, área então. VIP, né? Então fica na sua lá, vai lá no fundo, só que tem um detalhe. Quem está perto de você ali pode fazer uma grande diferença. E se você souber o que a pessoa faz, Geraldo, mas como é que eu faço? Pergunta, o que você faz? Simples, qual que é a sua empresa? Na hora que você viu isso, na hora que você for, deu uma saída de lá, dá uma pesquisada, olha, peraí, eu conheço fulano de tal empresa que eu posso conectar com esse cara e aí ele pode gerar negócios. É simples assim. Deixa eu te contar uma coisa em relação a isso. Eu odiava network. Eu continuo odiando network. É por isso que eu criei um jeito de sistematizar esse processo. Eu fui executivo de uma empresa multinacional e, cara, a gente dava muito resultado. Mas muito dinheiro para a empresa. Os acionistas ficavam felizes. Só no salário que não correspondia, né? Só já funcionário. Aí eu fazia piquete lá na porta da fábrica e tudo mais. Mas assim, eu achava que dar resultados para a empresa me garantiria, primeiro, o meu emprego. Segundo, uma boa remuneração. A boa remuneração, tudo bem, mas o emprego não. Quando mudou o presidente, eu fui demitido. Depois de dar um resultado de milhões de dólares para a organização. Eu saí de lá. E aí eu contratei um cara de recolocação de mercado, né? Para ele me dar uma... Aí ele falou assim para mim: Geraldo, pega seu celular aí e pega o nome de 3 pessoas que você ligaria agora e elas fariam negócio com você sem questionar. Falei, que conversa é essa, né? E aí eu descobri que eu não tinha network, não sabia o que era isso e também nem me preocupava com isso. Só para vocês entenderem, pega o celular de vocês aí agora, 3 pessoas que vocês vão ligar agora, pode até te chamar de louco, depois você vai explicar direitinho o que você quer fazer, mas a pessoa confia tanto em você por qualquer motivo, mas ela confia que ela vai querer fazer negócio com você. Eu não tinha. E de lá para cá, isso nós estamos falando há mais de 15 anos, eu vim desenvolvendo contato com as pessoas. Como é que começou? E aí entra no nosso LinkedIn aí, né? O meu LinkedIn tinha um pouquinho de gente lá, tinha umas 10 mil pessoas na época, tudo mais, hoje está com 23 mil. E aí eu entrava, como eu mexi com RH há muitos anos, Juliana, então o que eu fazia? Eu olhava lá, via, bom, tem um cargo em tal empresa, né? Eu entrava no LinkedIn de algumas pessoas, pesquisava lá, falava, pô, esse cara aqui é um gerente financeiro, tem uma carreira e tal, mas não conheço o cara, tá? Ele só tá lá de contato. Como a maioria dos contatos que você tem no LinkedIn, ninguém se conhece e fica aí... Ó, agora fala pra galera quantos contatos você tem no seu LinkedIn hoje. Eita, aí é bravo. Eu? Quanto eu tenho? Eu tenho 23 mil e eu conheço 18 mil pessoalmente. Então, né? Aí você que tem 200 contatos, tá se achando. Fica enchendo a paçoca. Vai vendo. Ó, aí o que eu fiz com esse... Lá atrás, o que eu fiz? Eu fui juntando gente. Então, eu pegava... Aí eu vi uma vaga na empresa e ligava para a empresa. Como eu mexi com o RH há muitos anos, eu tinha um acesso. Né? E isso é importante também, o tal do acesso. Eu ligava e falava, tem uma pessoa aqui que eu vi o LinkedIn dela que talvez calhe aí com a sua vaga. E muitas vezes, só que eu fiz isso durante 15 anos com 2 a 3 pessoas por dia. Meu propósito era 2, mas tinha vezes que escapar fazer com 3, né? Você imagina você fazer isso direto. Aqui em Ribeirão Preto, que é a nossa cidade, o que aconteceu? Um belo dia estava eu lá em casa à toa, me toca o telefone, um headhunter... Não vou nem falar o nome da empresa, que ela não vai fazer jabá mesmo, não vai dar... Vai fazer patrocínio, depois nós conversa. E aí essa pessoa me ligou, Sérgio, de uma empresa X, grande empresa de headhunters aí, ele, eu quero te conhecer e tal, porque a coisa falou de você, falou o nome da moça lá, também não vou falar para não expor. Eu falei, quem que é essa daí? Como assim, quem que é? Eu falei, é lá de tal empresa, uma empresa grande aqui também e tudo mais. Geraldo, você que arrumou um emprego de gerente de recursos humanos para ela lá, você até ligou para o presidente da empresa dela. Eu falei, cara, eu não sei quem que é essa moça. Eu não conheço esse presidente. O que eu quero dizer com isso? Nós geramos um movimento tamanho no LinkedIn, né, e nas redes como um todo, que terminou a moça achando que eu que tinha arrumado emprego para ela. Eu até liguei para o presidente, aí, só para você ter uma ideia.
O que eu aprendi com isso? Eu posso ter qualquer pessoa na minha frente para conversar, dependendo do movimento. Então, anota aí, já que ele quer falar assim, anota aí. Anota. Isso aqui é uma Não aula. se venda. Venda coisas para as outras pessoas. Ajude as outras pessoas a arrumar emprego, a fazer negócios, a prosperar, a fazer tudo isso. Por quê? Você vai estar no bolo aí, você é a referência. Essa é a sacada. Você precisa ser a referência em qualquer coisa. Tem um amigo meu que o cliente dele ligou 10 horas da noite para ele num sábado. É o Fernando. Aí ligaram para o Fernando e falaram assim, onde que eu compro pão de metro? Ué, como assim pão de metro? Eu sou um publicitário, você está me perguntando pão de metro. Estou falando de um cara que tem uma empresa de mais de 1.000 colaboradores aí ligando para ele pão de metro. É que o Fernando se tornou tanta referência para esse cara que até essas coisas banais ele pede assim. E aí eu pergunto, vocês são referências para alguma coisa sem ser do seu trabalho? Então é muito importante que você não seja referência só no seu mercado, é para qualquer coisa. A pessoa tem que lembrar de você como referência para alguma coisa. Lembrando, não precisa sorrir, a pessoa não precisa gostar de você, mas ela tem exata noção que você vai entregar alguma coisa concreta para ela. Então isso é muito legal. Conversei com esse cara aí, o Red Hunter, né, famoso, ficamos um café, e ele de novo, Geraldo, mas peraí. Você não conhece mesmo? Eu não conheço, cara. Você não conhece a empresa? Não, a empresa eu conheço. Mas você conhece o presidente? Nunca ouvi falar. Nem sei o nome do sujeito. É isso que acontece. Então você vai ligando. Com essa experiência e outras que eu tive aí nessa... Você imagina que legal. Você recebeu um telefonema assim, te convidando para trabalhar numa empresa. Ó, tem uma vaga de gerente financeiro, de não sei o que e tal. Não, mas como você chega até? O Geraldo indicou você. Cara, eu não conhecia nem um lado nem o outro. Eu só peguei a vaga, peguei o negócio... Agora, você multiplica isso por 15 anos fazendo isso. É por isso que a gente conhece muita gente. E aí, pode ver com as pessoas, vocês podem checar. As pessoas não vão falar que eu sou legal. Elas vão falar assim, não, ele que me arrumou emprego. Elas não falam primeiro assim, ó, ele é bacana, ele é... Não falam isso. Não, ele me arrumou emprego, não. Ele fez eu aumentar as minhas vendas, porque ele me conectou a um fornecedor que não sei o quê, com um cliente... É a primeira coisa que a pessoa vai falar. Se ela falar que você é legal, você está morto. Porque o legal não paga a conta. A pessoa bacana, ele é legal, ela é bacana. Vai pro teatro lá, que ela é bacana. Você paga até para assistir o teatro. Mas em termos de negócios, em termos de networking... E aí, com essa bagunçaiada toda, eu juntei a neurociência, né, em cima disso daí para sistematizar o processo. Hoje eu faço doutorado nessa área para entender um pouco, estatisticamente, cientificamente, como é que funciona o processo mental. Como é que funciona isso no network e a organização dessa estrutura. Por que chama network estruturado? Nós pegamos tudo isso que acontece no mercado, todas as experiências que você tem quando vai em evento, quando você está numa relação, quando você está num podcast. Por exemplo, gente, participar de um podcast é um processo neural extremamente fantástico. Eu indicaria para vocês, tem um podcast seu. Depois nós vamos falar um pouco aqui onde nós estamos. Você conversa com o Davi aí e fala assim, eu quero fazer um podcast aí. Por quê? Olha, vamos ensinar. Vamos. Ensinar o povo. Vamos prospectar. A fazer network. Formas de fazer network. Cabeção, para que você vai ficar conversando com 50 pessoas para depois sobrar 10, para depois fazer negócio com meia? Faz um podcast e chama quem você quer conversar para fazer o podcast, fala sobre a vida dele. E não fala sobre negócio. Se quiser, fala um pouquinho, se ele quiser. Mas fala sobre... Isso dá um alto poder de conexão. Isso, todo o processo neural, ele é explicado, porque essa conexão, a pessoa que vem para um podcast, ela se sente vulnerável. Ela não chega aqui bem, ela se sente vulnerável. Ela parece que está tudo bem, mas ela está tensa. Ela pode não aparentar, mas assim, a dopamina já vem tudo quanto é coisa aí. Não vou entrar na parte técnica, mas assim. Então é importante. Pensa nisso daí. Segundo momento, você precisa fazer uma lista de pessoas que você vai ajudar profissionalmente. Então, o que é isso? Pessoas que estão procurando emprego, esquece elas. Você não precisa ajudar essas pessoas que elas já estão ferradas mesmo. Você vai... Ele vai falar assim, ele falou que era o café que eu podia falar o que eu quisesse. Exato. Eu já estou aqui. Vocês têm que trabalhar com pessoas que estão empregadas. É mais ou menos assim. Você pega uma empresa que está dando um puta de um resultado no mercado. Não pode falar assim, né? Está dando um excelente resultado no mercado. E aí, o que acontece? Quem que está dando esse resultado? É o gerente, é o chefe, a equipe, e pega alguns nomes. E aí você vai buscar a vaga de trabalho para essa pessoa no mercado. Olha que legal. Você pega os melhores da empresa lá e tenta arrumar a vaga. Por quê? Quando esse cara assume um lugar
Numa outra empresa, ele tem você como referência. Pô, foi o Geraldo que... Você acha que um cara que eu arrumei emprego para ele, assim, numa posição legal e tudo mais, ele não vai atender meu WhatsApp? Tem muita gente que não está respondendo seu WhatsApp, não tem? Então, o meu eles respondem. Porque senão eu também ligo pro chefe dele e peço a cabeça dele. Não, mas só na brincadeira, assim, você começa a ter acessos pelas coisas concretas que você fez. Se não tem coisa concreta, o oba-oba não funciona. Tem gente que vai de 80 a 100 eventos por ano. Eu não sei quando que eles trabalham, né? Porque se o evento não é para fazer network real, é só para ir lá, pegar brinde. Você já foi em evento pegar brinde, que eu também já fiz isso. Já. Então, Comer. Comer, pegar brinde, conversa com um. Aí sempre tá a mesma. Café. Tá sempre a mesma patota. Cuidado, não junta as mesmas pessoas, tenta prospectar novas pessoas. Uma vez me perguntaram assim, Geraldo, quantas pessoas eu tenho que abordar num evento de umas 500 pessoas? Eu falei, bom, a sua mãe, seu pai, seu tio, seu avô. Pai de besteira, não tem estatística, não tem número. Vai lá com toda a tranquilidade do mundo. Entenda quem está nesse evento, porque normalmente os eventos fornecem listas de fornecedores, alguma coisa assim. Aí você vai lá e olha quem que está. Você procura com pouca gente, mas com extrema atenção. É uma das coisas que a gente estuda na neurociência, que é a atenção plena. Porque se você vai lá para fazer só negócio, a pessoa percebe. Se você quer, de fato, ter uma conexão para ter uma relação de longo prazo, você é acolhido. E as pessoas nem sabem o que te acolhe, nem sabem o que gosta de você, nem sabem o que quer fazer negócio com você, mas elas querem. E aí não tem número, você pode ter só uma pessoa. Já vai sair de Ribeirão Preto, fui até o Rio de Janeiro por causa de uma pessoa só? Exatamente. Sim. Deixa eu contar uma coisa. Eu estava numa empresa aí que faz refrigeradores, essas coisas aí. Teve uma época lá no passado que faltou aço no mercado. E a base desse produto era aço. Um velhinho lá na empresa nossa, porque tem uns velhinhos espertos. Ele manteve relação durante 20 anos com alguns vendedores, né, fornecedores da China direto. Ele sempre manteve o contato e tudo mais, conhecia todo mundo, sabia todos os detalhes. Quando faltou aço, engraçado que na fábrica nossa não faltava aço. E a gente não entendia. O cara ligava para o cara lá na China e aí era amigo. Então tinha formas de fazer as coisas, né, e tudo mais. Por quê? Porque eles se ajudaram mutuamente durante muitos anos. Então isso faz muita diferença, viu? E aí você falou de um ponto agora que... Vamos falar um pouco mais, tá, gente? Do networking intencional. Uma coisa que eu faço muito é modelagem. Então, assim, aprenda com quem sabe. E uma das coisas que eu aprendi com você, Geraldo, numa fala sua, você falou assim, tem muita gente que está num grupo de network, mas quantos negócios você gerou para as pessoas e não para você? Tá. E aquilo eu peguei como uma sacada. E aí eu passei a fomentar de forma intencional e o meu círculo de network começou a crescer poderosamente em forma de negócios, ou seja, aprendendo isso a gerar negócios para os outros, que é o que a gente faz aqui, né? Hoje a gente está gravando aqui no Avancini Studio, que é do Davi, um parceiro nosso de longa data, e a gente vai se conectando. Então, eu trouxe o Geraldo aqui já uma vez, e aí quando alguém está precisando de um estúdio, de fazer uma gravação, uma transmissão, a gente traz essas pessoas aqui. Então, não só eu fazer networking interessado em gerar algo para mim, mas como para as outras pessoas que estão à sua volta. E isso vai aumentando cada vez mais esse poder, né, da rede de conexões. Sensacional. E você sabe que nós estamos no podcast de pobre, né? Eu vou explicar. Agora, ainda bem que é o cafezinho, né? É muito legal. O Davi, cadê? Não, aqui tá do LinkedIn, né? Mas tem que pôr o do Davi depois aqui do estúdio. Tô falando o podcast de pobre. O Davi, esses dias, cara, viu a foto, ele estava lá no Teatro Pedro II. Para quem não conhece, o Teatro Pedro II de Ribeirão Preto é referência ao Brasil. Todo quanto é artista que vem aqui, fica babando para estar naquele... E ele estava lá fazendo a transmissão ao vivo, dentro com todo o maquinário dele. Chique pra cá. Chique, né? Exato. Nossa Senhora. Teve uma vez que eu dei uma palestra lá no porque eu também sou chique. Dei uma palestra lá, tremia as pernas, tudo. Era legal. E aí nós estamos num podcast de um cara que tem um nível tão alto, né? De uma empresa que tem um nível tão alto, que foi chamado para fazer essa transmissão no Pedro II. Não é para qualquer um. Exato. Por isso que eu estou brincando aqui, o pobre, que nós estamos no estúdio dele. Nós que somos pobres. Exatamente. Depois nós vamos fazer uma transmissão no Pedro II, ele faz isso. Um dia nós vamos chegar lá. Pode ir, nós vamos tocar viola lá, ele toca lá no Paraná também. Cara, isso é sensacional. Uma coisa que você falou assim de
ir ajudando os outros a fazer negócio, né? Muitas vezes eu até forço muito a barra para que as pessoas façam negócio entre elas. Eu não gosto de usar o termo, mas vamos lá. É como se fosse uma máfia. A gente tem que criar um grupo de pessoas que façam negócio só entre elas. Eu vou desde o básico, assim. Eu preciso de um eletricista. Na minha cabeça tem que vir o nome do Marquinhos. Quem que é o Marquinhos? Marquinhos é o meu eletricista. Eu só faço com ele e a partir do momento que você me pede um eletricista, eu vou indicar só o Marquinhos para você. E se você fizer com o João, eu vou brigar com você. Mas eu não vou brigar direto. Eu simplesmente paro de indicar o negócio do Juliano. É simplesmente assim. Agora, se eu fui lá e indiquei o Marquinhos, meu eletricista para você indicou ele para outro. Eu começo a entender que o ecossistema está se formando, que, né, eu chamo de aquário isso, né, onde você vai pescar. E aí é muito legal, porque assim, aí o tal do eletricista indica o encanador. O encanador, ele indica um palestrante. Um palestrante, ele indica um cara que vai fazer a filmagem. O cara da filmagem... Quando a gente consegue fechar esse ciclo, o dinheiro circula entre a gente. E aí é muito legal. Qual é o problema? É que o povo é invejoso e burro. O povo, desculpa o termo, mas é assim. Você é burro mesmo, eu já fui burro. Continuo sendo burro. Vocês me dão uns toques de vez em quando para eu acordar. Pô, a gente precisa indicar só a gente. Não dá para você ficar indicando os outros. Por exemplo, eu só compro no mercadinho de bairro. Isso pode ser uma burrice ou uma estratégia. Sim. O mercadinho de bairro precisa crescer. O grande hipermercado, eu estou me favorecendo e está tudo certo. Está me favorecendo de que forma? Estou pagando menos, tenho uma boa qualidade, mas eu não estou gerando economia. Eu garanto que se eu pedir para o hipermercado me ajudar em alguma coisa, não vai me ajudar em nada. Não vai me indicar para nada. Mas o cara do mercadinho, se eu pedir para ele uma coisa, ele vai me indicar algumas coisas. Então, você começa a fortalecer o ecossistema. É muito por aí. Nós nem falamos de LinkedIn direito ainda. Vamos falar do LinkedIn. Exatamente. Eu gostei de uma fala do Juliano outro dia, que falou assim, o LinkedIn nada mais é do que um network 24 horas. Um grupo de network que funciona 24 horas. Aí, deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse aqui... chegou para mim, eu quero ajudar o seu LinkedIn que toma porcaria. Ele falou assim que ele é mais educado que eu. Mas traduzindo é isso, né? Eu tenho 23 mil contatos, conheço 18 mil, tenho grupos lá dentro, tem um monte de coisa. Mas ele falou, tem que dar um jeito nisso. Aí ele começou a reorganizar meu LinkedIn, a foto da vacaca. Aí ele pôs a inteligência artificial, aí foi lá, pôs a foto, ficou mais bonito. Aí o povo já, não é você não. Eu falei, mas tá funcionando que o algoritmo tá gostando. Parece, então tá bom. Porque ultimamente o meu namoro é com o algoritmo. Eu gosto do algoritmo, o resto que se dá. É isso, tá entregando, tá bom. E aí, assim, o Juliano veio com todas as técnicas dele, conhecimento de muito tempo e tudo mais, e criou uma newsletter para mim, né? Newsletter, para você que é ignorante que nem eu, não sabia direito, é um jornal eletrônico que vai, toda semana aparece lá. Então, eu tenho um artigo por semana, e aí o cara tem que assinar o raio do artigo. E eu não sabia. Você sabia quando você... Olha eu dando dica de LinkedIn já. Me ajude. Quando você cria a sua newsletter, você acabou de ligar lá, de criar, o LinkedIn manda para todos os seus contatos, imediatamente avisando que você criou. De graça, filho. Eu mandei para... Cara, eu gastava uma grana com um monte de coisa aí no Instagram, no Facebook, tráfego pago, um monte de coisa. Cara, ele mandou uma mensagem minha para 23 mil pessoas de graça. Aí 4 mil pessoas já assinaram a minha newsletter. Agora eles recebem toda semana, porque eles querem, não porque eu estou empurrando, não porque é tráfego pago. Eu tenho 4 mil pessoas que estão olhando tudo que eu faço. Chega para eles, e vai crescendo, né? Porque não faz nem um mês isso, né? Faz, cresceu muito rápido. E hoje, quando você tem uma newsletter... você gera autoridade, você é visto como uma referência. Tá. Então, tudo que você está escrevendo ali, as pessoas estão consumindo porque você é uma referência. Se ela assinou, é porque você é uma referência. Que legal isso, né? Aí eu volto com a pergunta, já que você falou de LinkedIn. Qual que é o pior erro que as pessoas fazem dentro do LinkedIn tentando fazer networking? Encher o saco dos outros. Tentando pegar... Não, de verdade, gente. Vocês... deixa eu falar uma coisa no LinkedIn. Aquela merda aquela coisa automática de parabéns. Você faz aniversário e chega lá, parabéns, parabéns, parabéns. O cara, ele perde tempo para clicar um botão para vir a mensagem automática no LinkedIn, parabéns. No meu tem coragem de personalizar ela. Cara, né? no meu aniversário, cara, que foi em dezembro, que saco. Eu acho que tinha umas 500 mensagens. Eu tava quase deletando quem me deu parabéns dessa forma, assim. Não pode. O grande erro que eu vejo é a gente não entender que o indivíduo é indivíduo. Parece redundante. Não, mas o indivíduo é um só. Sim. Volta para a aula de português e entenda que o indivíduo é uma pessoa, o indivíduo não é uma coletividade. Então, você precisa tratar caso a caso.
Se você conversar com uma pessoa por dia, no final do ano a conta é muito simples, passa de 300 pessoas. Então, para que esse desespero de mandar coisa para 500 mil pessoas ao mesmo tempo, aqueles textos padrões, sabe? Eu acho muito ruim. A outra coisa que ele fez, ele foi lá na minha chamada, fiquei puto com ele, eu não posso falar assim. Vamos lá, de novo. Eu não gostei muito, né? Mas, enfim. É papo de cafezinho, pode ele falar. foi lá, tem o descritivo no LinkedIn, né? O que você fez. E lá tava, né? Que eu fui diretor de não sei quantas associações, que eu tenho experiência internacional, que eu contei toda uma história minha lá. Né? Ele falou, tirou. Aí ele escreve um troço esquisito. Depois vocês entram no meu LinkedIn, marca lá, o Geraldo, ó, o Jabá. Geraldo do Nascimento Martins. Ou você procura Networker Geraldo Martins, que vai chegar também. Ele pôs uma história de uma sala que eu tava lá e os caras estavam negociando. Lê lá, eu não vou ficar contando. Não tem nada a ver com que eu me vendendo os meus títulos, né? Mas a minha história. Aí foi muito legal. Aí que eu entendi que o algoritmo também é gente. Vocês sabiam disso? Não, o algoritmo ele gosta de se conectar. O algoritmo é meio xarope, mas tudo bem. E aí tem o processo. Só que eu não sei fazer isso, cara. Ele sabe. E aí, depois eu vou te entrevistar para te perguntar como é que você aprendeu a fazer todas essas coisas. Não, porque assim, de repente eu tenho lá um LinkedIn com 23 mil pessoas, com esse 18 mil. Tem um monte de movimento aí que é bem legal, não serve para nada. Como negócio. Sim. Então agora ele está tomando uma outra cara, um outro jeito. O Juliano me fez algumas reuniões comigo, colocou a sistematização, você tem que fazer isso, tem que tirar aquilo. E eu falo assim, gente, tem umas coisas que eu falo assim, que merda isso, que besteira, né? E aí depois, aí eu faço, não, eu reclamo, mas eu faço. Aí teve uma, como é que é? Negócio de, como é que você me encheu lá? Negócio de referência, não, é de... Recomendações. Você que não sabe, que nem eu, também não dá uma bola para isso, é quando as pessoas entram no seu LinkedIn e falam de você. Fala bem, viu? Não deixa os caras falar mal, não. E aí eu nem dava bola, né? Cara, é assim, eu já dei palestra num monte de multinacional, tem reconhecimento, tem prova social, tem vídeo. Aí eu não usava nada disso, não põe. Aí começou a organizar negócio de texto. Aí aí a autoridade aumenta. Então, assim, é um monte de pequenas de detalhes que na estratégia final te garante muito mais coisa, né? É sensacional. Sim. E você vê como é que tudo está conectado com o network, né? A gente estava falando do resumo, né? Então, o resumo, ele fala muito sobre você. Então, com os mentorados, eu falo muito sobre isso. Como você se apresentaria num evento de network, numa reunião de network? Você chegaria e fala assim, sou o doutor Neurociência, criador... Não, você já, sou o Geraldo. A apresentação é muito mais sobre quem você é e qual é a sua história no pessoal. Para falar sobre as suas experiências e tal, tem outra sessão lá. E aí, beleza. Mesmo você tendo falado de tudo isso que você falou nesse formato, mas será que você é tudo isso mesmo? Aí vem as recomendações. Então, seus amigos vão lá te validar. Então, você faz um texto lindo, mas se é isso mesmo? Então, os perfis reais vão lá e vão te avaliar. Então, é justamente isso. Por que você não me falou isso antes? Assiste meus conteúdos que você vai saber. Eu tô brincando, gente. Ele falou assim, ele sentou comigo, fez mentoria comigo, falou, você vai fazer isso, porque dias, você vai dizer, deixa pra lá. Pra variar, né? A gente não obedece os mentores. Se a gente obedecesse os mentores, tava bom. Mas agora eu tô obedecendo, tô mais disciplinado. É isso. Geraldo, e sobre o network estruturado, tá? Então, assim, você tem isso muito claro dentro da tua mente, você criou esse método, né? E ele funciona muito bem, a gente vê isso funcionando. E aqui eu queria quebrar um paradigma, porque as pessoas acham que o networking só funciona no offline, tá? E aí vem a frase, né? O LinkedIn, ele é uma reunião de network 24 horas por dia com qualquer pessoa do mundo. Então, isso é o LinkedIn. Agora, eu queria que você me respondesse, Geraldo. Da sua experiência, o networking virtual, né? Ou seja, online, ele funciona tão bem quanto presencial? Na verdade, ele funciona melhor. Por quê? Uau. Tem os seus motivos, Anotem. Né? O que acontece? Nós não temos tempo, todo mundo já sabe. Não temos paciência, todo mundo já sabe. E para evento, você gasta 2, 3, 4 horas do seu dia. Quando você está no virtual, você consegue coisas muito mais rápidas. Mas, Juliano, sempre tem que ter o princípio de ajudar as outras pessoas, profissionalmente. Tá? Eu não estou falando ajuda social, que é outra história. Estou falando profissionalmente. O que acontece?
Por exemplo, lá no Network Estruturado, nós temos lá 1.000 empresários e eu ponho uma enquete lá, né? Então, põe uma enquete, sei lá, você quer palestra do quê? Eu quero palestra de leilão, de investimento em gado e não sei o quê, 4 itens. A galera vai lá e coloca a votação. Só que eu tenho 1.000 pessoas, 300 responderam. Então, peraí. Então, tem gente à toa que está lendo, né? O grupo, né? Porque tem gente que não tem o que fazer, fica lendo o grupo o dia inteiro, né? É muito legal. Aí, no outro dia, eu vou lá e coloco o seguinte, gente, vamos fazer homenagem para os nossos filhos? Posta a fotografia dos seus filhos. De verdade, metade do povo está no Network Estruturado, Juliana, eles não postam nada, não tem nem Instagram, o povo, não quer se expor. Lá no grupo Network Estruturado, eles colocam foto do filho, do bebê, de tudo mais. Mas por que isso? Porque encontraram um ambiente confortável, um ambiente de acolhimento, que as pessoas sabem o jogo. Nós estamos lá já há 2 anos, né? E aí você sistematiza isso. Por que eu estou te contando isso? Quando o cara mostrou o filho dele para mim, ele votou se ele quer palestra de leilão ou não. Aí depois eu ponho uma enquete lá, se ele acha que a gente deve fazer algum evento lá em algum shopping grande ou fazer um cafezinho pequeno. Aí uma outra coisa, eu coloquei esses dias aí assim, né? Eu coloquei, você já participou de uma mesa de reunião que alguém falou mal de alguém que você admira e você não falou nada? Eu pus lá a enquete. Se sim, né? E tudo mais. E se você já falou mal. Para minha surpresa, as pessoas começaram a escrever, colocar lá que falaram mal também. E aí o que acontece? As pessoas vão se expondo. E esse processo de se expor vai se aproximando das pessoas. Então, se você não tiver exposição das suas fraquezas, você não vai ter ajuda profissional também. Então, teve coisas mais sérias lá. Nós tivemos coisa de violência da mulher, nós colocamos enquete, colocamos vários assuntos. Mas o que interessa? Qual é o processo neurocientífico que eu trabalho lá? Né? E aí não é por causa de técnica só, né? É por achar isso mesmo. Eu coloco coisas de todos os lados da nossa vida para nos aproximar, para nos conectar. Então, assim, pode ser qualquer coisa. Outro dia eu coloquei lá se o povo gostava de cachorro do salsicha, né? E aí lá, sei lá, 100 pessoas, isso um ano retrasado depois, umas 100 pessoas gostavam e umas 50 não. Só que em Ribeirão Preto, por exemplo, tem um grupo de salsichas aqui com 1.000 membros. Tem 1.000 cachorros daquele raio, daquele salsicha lá. E eles têm um poder enorme. Networking de doguinho. Aí você vai se juntando, vai colocando e criando assim. Quando você percebeu que até agora eu não falei de negócio? Sim. Então, conexões só, né? Eu estou conectando pessoas, famílias e almas. E aí eu vou separar esses 3 detalhes. São pessoas, família e alma. Primeiro eu conecto a pessoa que está lá dentro com todo mundo. Por causa de qualquer assunto em comum. Qualquer coisa. Opa, que legal, gostei disso daí. Uma opinião, uma coisa assim. Depois entra a família. E é muito legal, porque tem, por exemplo, maridos ou esposas que estão no grupo que não pertencem a nenhum outro grupo e fazem questão de estar conosco. Porque perceberam que o ambiente é saudável também e querem participar das coisas. E aí, quando eu falo de alma, é quando você organiza a vida de uma tal forma que você supera os seus limites, quer dizer, os seus defeitos, e olha as virtudes das outras pessoas, porque a gente bate muito nisso. A gente tem que olhar o que as pessoas têm de bom, o que elas têm de virtude. Deixa eu contar uma coisa para vocês. É uma estatística do Geraldo, tá? Nós temos 90% da nossa vida que não presta para nada. Ela é inútil. De verdade. 90%. Pensa. A gente acorda de manhã, faz as... Não vou falar besteira que eu ia falar. Só você vai lá no banheiro, vai tudo. Você faz você põe roupa. Até você está perdendo tempo para tudo. Não tem nada que agregue valor, mas você tem que fazer. Você tem que ligar o carro para o combustível. Tem um monte de coisa que você tem que fazer. 10% é produtivo. Isso é uma estatística minha, tá? Vocês não vão encontrar nenhum livro e nenhuma coisa. Acabei de inventar. Metodologia própria. Aí o que acontece? Nesses 10%, tem um monte de gente falando mal de você o tempo inteiro. Então, ó, anota aí, ó. Falou mal de você, sai de perto. Literalmente, você precisa cortar na raiz. Geraldo é meu parente. Tudo bem, você falou, oi, tudo bem, coloca limites e vamos embora. Você precisa se juntar com pessoas, ter ambientes extremamente positivos para você evoluir. Você sabia que a maior parte dos nossos amigos são recentes, né? Você tem amigo antigo? Tem amigo antigo. Mas você tem familiar antigo porque você é obrigado. Muitas vezes o familiar, se pudesse, você matava, filho. É que nós somos cristãos, nós não vamos matar. Porque senão nós vamos para o inferno, vai para qualquer lugar. Tem que amar os inimigos. Eu não sei para que Deus foi pôr isso na Bíblia. Amar os inimigos. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Amar os inimigos
não quer dizer conviver com os inimigos, viu? É. Perdoar quem fez erro. cagada com você também não é conviver. Você perdoa, se livra, não fica ruminando as cacas, não, mas sai de perto. Aí você precisa trabalhar e conviver com pessoas que vão aumentar o seu nível. Só que nós temos níveis de amizade. Você tem gente que não é para fazer negócio. Para de querer fazer negócio com todo mundo. Não é assim. Tem, a maior parte das pessoas, da maioria das pessoas, você vai se tornar amigo. Você vai se tornar colega, você vai estar próximo. Não é para negócio, para encher o saco dos outros, porque isso não é network. Sim. Isso é encher o saco. Tem aquele chato. Você conhece aquela mulher chata? Aquele cara que quer te vender tudo, toda Vender hora. a rifa, né? Putz, não, rifa, meu Deus do céu, eu tenho uma raiva de rifa. Eu gosto do prêmio, mas não da rifa. O cara usa o network para vender rifa. Não, é bravo isso. E aí, cara, você precisa entender o seguinte: o meio que você vive tem que ser melhor do que você é. Eu coloquei esses dias aí, assim, uma frase que é muito categórica, e até embasei isso cientificamente, assim, se você faz o que você faz todo dia, você vai ser o que você é hoje. E tá tudo certo. Para que você evolua, você tem que fazer alguma coisa drasticamente diferente do que você faz. É simples assim. Eu tenho uma frase, né? Tome cuidado com o que você faz todos os dias. Você pode ficar muito bom nisso. A então, neurociência... Se você for um reclamão... Vai direto. A neurociência explica isso, porque a gente tem a zona de conforto, né? E não no sentido ruim da história, porque você pode ter uma boa vida, ter uma boa família, ser uma pessoa caridosa, tá tudo certo, tá? Só que você entra no automático. Quando você entra no automático, experimenta, por exemplo, eu trabalhei em Rio Claro, de Ribeirão para Rio Claro são 153 quilômetros, tá? No começo eu ia, prestava atenção na estrada e voltava todo dia, 150 quilômetros. Quando passou uns 2, 3 meses, eu saía de Rio Claro, chegava em Ribeirão, não sei o que eu fazia. Eu já não sabia o que eu tinha feito. Eu só sei que eu saí e cheguei. Falei, como? Nem pedágio eu percebi. Pra você ter uma ideia. Então, se a gente vai a vida... Quando a gente fala vida no automático, zona de conforto, simplesmente a gente acha que é ruim. Não é ruim. Mas chega algum momento que você tem que mudar o patamar. Não quer dizer que você precisa subir. Pode ser na lateral, pode ser outro modelo, pode ser outro tipo de coisa, pode ser outros tipos de pessoas também e tudo mais. Mas em nenhuma mudança você vai ser melhor do que a sua própria versão inicial. O que é a sua própria versão inicial? É o que você tem de princípios e valores. Se você mantém princípios e valores, o resto é ferramenta. Então, assim, o seu caráter ele é inegociável. O caráter você não tem que alterar. Ou você é, ou não é. Ou você tem caráter, ou você não tem. E aí o que acontece? Você pode mudar os comportamentos. Poxa vida, eu fazia assim um tipo de podcast. Agora, peraí, tem um mais moderno que eu posso fazer assim. Ah, tem uma outra coisa que é legal também, lembrei agora. Os velhos vão gostar. Os velhos vão... os velhos, porque nós é novo, né? A gente acumula juventude, então a gente não é velho. Muito jovens. Você sabe que as melhores coisas do mundo em termos de estratégia, neurociência, de qualquer coisa que você queira, vieram dos antigos. Todos os filósofos, os caras pensavam, a gente não pensa mais, a gente, na verdade, repete padrões. Ou pede para IA te dar alguma coisa pronta. Exatamente. Mas os melhores conselhos, as melhores estratégias vêm do passado. E você sabe qual que é a maior estratégia que veio do passado? É assim, ajude as pessoas. Se você olhar na Bíblia, se você olhar nos livros de marketing, se você olhar nos livros de RH, sempre fala o seguinte, de administração, o que for. Você precisa melhorar a vida das pessoas para que você tenha um ambiente saudável, que você possa ter mais dinheiro e que você possa prosperar. Tem um livro de um missionário que chama A Inveja, o Caruncho da Alma. Né? Sabe caruncho? Do feijão, essas coisas assim, aqueles bichinhos lá? Então, se você tem inveja O que é inveja? A inveja é quando você quer ter o que a pessoa quer, que a pessoa tem, e que você quer ter e quer que ela não tenha mais. É uma coisa negativa. Agora, que é diferente de você lutar, de você trabalhar para que você alcance isso também. É legal, é bacana. E se você for junto com várias pessoas? E se a gente criar nosso ecossistema, nossa turma, nosso aquário, que circula o dinheiro no meio, né? E deixa eu só voltar no LinkedIn. Por que é importante esse processo que o Juliano faz do LinkedIn? A gente entender o jogo. Quantos milhões de pessoas tem no Brasil, no LinkedIn, que você falou outro dia? É 1,2 bi.
No total. E só no Brasil. De usuários. Cara, eu vi uma estatística recente que o LinkedIn ele tem 10 mil novos usuários todos os dias. Todos os dias? Isso é uma métrica diária de LinkedIn. Cara, e a gente procurando negócio fora do LinkedIn. É absurdo, né? Mas, você falou para mim, né, que o Instagram é legal, o Facebook, essas coisas, tudo legal, né? Mas quem quer fazer negócio está no LinkedIn. Quer fazer negócio, está lá. Então, para que a gente fica... Ó, a minha newsletter lá já está com 4 mil assinantes. Daqui a pouco nós estamos fazendo sucesso, né? Porque o povo... daqui a pouco. Daqui a pouco nós estamos fazendo sucesso. Não, porque aí você vira formador de opinião. Sim. E autoridade. Aí, lá, deixa eu voltar no network estruturado, e aí tem a ver com o LinkedIn também. O que nós fizemos? E é networking estruturado a newsletter, tá, gente? Se vocês forem procurar no LinkedIn, ela chama network estruturado. Então, muito fácil. Vai lá, assina network Depois vai te dar uma paçoquinha. Depois paçoquinha, um lanche também. Ô, gente, nós criamos lá o tal do network estruturado e depois, passou o tempo, depois de 2 anos, eu comecei a criar subgrupos, né? Outros grupos. Aí eu percebi, eu falei, espera aí, mas a gente já tem uma tropa junto aqui, tem 1000 pessoas, acho que é um número bom, né? Então tem gente da sociedade, tem pobre, tem rico, tem os miseráveis, os chatos e os invejosos, tá tudo lá, né? E aí eu vi que muita gente viajava e queria um preço mais barato, porque o povo é mão de vaca, né? Aí chamei uma amiga minha, criamos um grupo de promoções de viagens. Ela fica caçando viagem pra gente. Tá com 300 membros. Entendeu? Então a gente já fez a máfia da viagem. Então nós temos lá. O povo das outras agências ficou pé da vida. Eu quero entrar nesse grupo. Pra quê? Nós já temos a máfia. Você demorou para entrar. Tem alguém que tá ajudando alguém aí que tá fazendo. Só que esse alguém que tá cuidando desse de viagem está com a gente há 8, 9 anos. Ajudando um monte de gente. Não chegou... Que é outra coisa do network. Não adianta achar que network... Você acabou de conhecer a pessoa e tá tudo bem. Não, cara. Você vai ter que ajudar muita gente para poder ter o resultado. Aí falaram para mim, já estou com problema de tributário na minha empresa. Beleza, fizemos um acordo lá com uma amiga minha que eu conheço mais de 10 anos também, que está no escritório, que representa hoje mais de 500 empresas só na área tributária. Tá lá, tá o grupo lá, tem mais 100 e tantas pessoas fechando. Então a gente vai abrindo. Aí nós fizemos uma que virou xodó agora, né? Que é o Ações Sociais. Tá com 130 pessoas e é legal. E esse Ações Sociais específico. Fizeram lá no lar do vovô Albano no sábado agora o Abrace um Vovô. O que é esse negócio? Né? Leva uns café lá, toma uma comida, levamos uns músicos, um palhaço, não sei o quê, passamos uma tarde lá com os idosos, né? Foi muito legal. Claro que a gente ganha muito mais do que os idosos com isso, né? A gente ajuda os outros, fica melhor. Mas olha por trás disso em termos de negócio agora. Não foi intencional para negócios, mas olha a consequência. A pessoa que organizou porque assim, quando cria um novo grupo, não é o Geraldo que toca, não. Eu sempre chamo alguém, eu dou o golpe nos outros. Aprendi essa palavra aí. Quantos grupos você está hoje, Geraldo, que você criou? 18 grupos. 18 grupos. Fora o de 1000, tem mais 17, tem grupo para tudo, né? Aí o que acontece? Essa pessoa que chama Kelly, né? Eu dei um golpe na Kelly, né? A Kelly, vamos ajudar as pessoas, vamos não sei o que. Eu falei, beleza, então a gente cria um grupo, você administra, eu não vou me envolver, você que manda no grupo e tal, a gente apoia. Beleza. Chamou mais 3 lá que são legais pra caramba que estão lá. A Camila, o Fernando e a Rosane Bessa lá também. Eles estão lá. Aí organizaram, fizeram tudo. Fizeram um mapeamento, fizeram um planejamento. Tudo no papel. Eu falei, gente, virou empresa. Nem nós faz isso ali no grupo principal, né? A gente vai fazendo. Eu achei sensacional. Eu comentei com um amigo meu. Falei, cara, dá uma olhada nessa menina aí. Menina. É uma velha de meia idade, né? Sim. Roda de pneu murcho. Que sacanagem. Isso é coisa de falar. E aí eu comentei com esse empresário amigo meu, dá uma olhada, ela mexe na parte de posicionamento de mercado, um monte de coisa tal, de mídias aí. Eu falei, olha, dá uma olhada, eu gostei do jeitão dela, né? Mas deixa ela entregar os eventos. Aí ela falou, entregou esse primeiro evento que foi sensacional, a gente alcançou muita coisa legal, foi muito bacana, mas o que a gente está observando? A organização dela, a estratégia, o movimento, como é que ela envolve as pessoas, como é que foi na hora, tal. Chegou lá no dia, ela começou a querer fazer o operacional. Foi o único momento que eu entrei. O que é operacional? Pegar salgadinho para aqui fazer. Eu falei, não, filha, você é a líder do processo. É legal você ajudar ali, tá bem, mas você ajuda um pouquinho, depois você vai lá para frente, conduz as pessoas, faz os velhos abraçar o outro, passa óleo de não sei o que num, e sei lá, faz alguma... Você precisa ter esse olhar. Passou 2 dias aí, eu chamei ela para conversar. Falei, tem um empresário aí que está precisando de um negócio. É mesmo? Quer dizer, ela vai conseguir fechar um contrato, mas não porque ela ficou enchendo o saco e vendendo o produto dela. Para de encher o saco dos outros, sabe? Vai ajudar. Então, assim, ela usou todas as características que precisaria para o negócio dela numa ação social. E a gente observou a ação social.
for um processo seletivo, você precisa falar nada. Então, é bem legal já mesmo assim. Então, isso também é network. Se você tiver a oportunidade de qualquer local, ação social que você faz aí na sua paróquia, no seu culto, em qualquer lugar que você vá, faça. Simplesmente assim, sempre tem alguém te observando. Pode ter certeza. É isso. Você falou sobre isso, né? E tem uma barreira das pessoas que acha que o networking é só para quem já está envolvido em alguma coisa ou já tem muita visibilidade, e talvez essa pessoa acha que o networking não é para ela. Né? Eu vejo muita gente, às vezes, vai numa reunião de negócio, tal, não é para mim. Né? Existe uma questão da pessoa não querer se envolver, e acho que a neurociência explica isso, você pode falar melhor, né? Das pessoas terem pavor de fazer essa relação, mas também tem pessoas que acham que o network não é para elas. Então, eu não me coloco naquele grupo. E foi exatamente o que você falou sobre andar com pessoas melhores e que te levam para frente. Né? Uma vez você colocou um negócio lá no grupo que eu também achei bem interessante. Então, você vê que eu modelo muito tudo que ele fala sobre network, gente. Eu acho que ele precisa me pagar a hora de consultoria. Eu estou consumindo conteúdo gratuito, né? E aí você falou assim, cara, foi algo parecido assim. Quem são as 15 pessoas da sua agenda que você faz negócio, né? Isso foi no final do ano, você falou. Quais são as pessoas que você faz negócio e quais as que você não faz. E isso me levou a refletir sobre algo seguinte. O meu círculo de networking. Então, se eu estava conseguindo ajudar essas pessoas em alguma coisa, ou se essas pessoas também estavam me ajudando em algo, ou eu estava fazendo negócios com elas. E isso me levou a refletir sobre isso e começar a entrar em outros círculos também diferentes. Isso é muito legal. Eu lembrei de uma situação que aconteceu agora, faz umas 3 semanas. Tem uma menina, vou até citar o nome e tudo mais, a Clara. A Clara tem, acho que, se eu errar, Clara, depois você me corrige, 19, 20 anos. Ela é uma designer, né? É chique falar assim, né? Designer, eu não sei o que faz, mas tudo bem, é designer. Ela é designer. Não, tô brincando, gente. No período que eu trabalhei na Brastemp, uma das áreas mais importantes era design, porque é o que vendia no final das contas, né? Você vai comprar uma lavadora, que graça tem? O design dela é diferente. Enfim. E aí faz realmente a coisa. A Clara, ela é filha da Giane. A Giane trabalha ali na Companhia Atlética, né? Olha, fazendo jabá dos caras. Tá. Companhia Atlética. Vai patrocina lá, a gente, Ribeirão tá, Shopping, mano? lá o Mano, o pessoal ali, a Mônica. É negócio de vocês. Eu tenho que ir lá treinar, não vou. Tô aqui gravando podcast, já viu, né? Já foi cobrado também sobre isso, né? Foi. A Giane, a mãe da Clara... Eu não conhecia a Clara, tá? A Giane me mandou uma mensagem, falou, Jorda, minha filha, design, não sei o quê. Tem alguma coisa? Eu falei, cara, fala para ela ir lá no podcast com a gente lá. Porque eu ia gravar um podcast lá com a mulher lá na agência. E aí, beleza, fala que eu apresento ela pro povo da agência, essa conversa toda. Beleza. Combinamos o dia, tá tudo certo. Aí antes eu falei com a Clara, eu preparei ela para lá. E aí é um dos segredos do network. Quando você prepara pessoas para que ela cresça, cara, a gratidão é tremenda. Tem os ingratos também, tá? Os ingratos você manda para aquele lugar, esquece. Tem muito, né? E nunca mais fala com eles. Não perde tempo, porque uma vez... Depois eu vou falar a diferença entre network e gratidão. Aí nós vamos falar sobre isso. Espera aí que eu já vou falar. Aí o que eu fiz com a Clara? Eu falei, Clara, é o seguinte, pega esse podcast aqui, eu gravei um podcast com o dono da agência. E ele é sensacional, o Gabriel Braga. Ele é sensacional. E aí eu gravei com ele e falei, você assiste o podcast, você observa isso, eu dei as dicas para ela, e na hora que eu te apresentar, você fala isso. Ela já chegou pronta. Já modelou, deu uma mentoria. Então, né? eu preciso dar um toque para as pessoas. Por exemplo, eu pedi um processo para Clara fazer. Muita gente não faz. Não assistiria o vídeo, não seguiria a coisa. Quer dizer, aí dane-se, aí não tem o que fazer. Sim. Mas ela seguiu. Chegou lá no dia, dito e feito. Ô, Gabi, vem cá, essa daqui é a Clara, tal. Ela, poxa, Gabi, assistiu o podcast, você fez, eu gostei de tal... teve aquela hora que você falou isso. Eu falei, filha da mãe, ela decorou. Mas isso foram 30 segundos. O Gabi virou, tipo assim, ele, ué, que menina diferente, né? Sim. Assim, nessa verdade. E ela querendo trabalhar lá, só pra você ter uma ideia. Aí, não, vem cá, vamos conhecer a agência. Aí me deixaram falando sozinho. Os dois foram conversar lá, ela foi mostrar a agência, tem 3 andares, tem um monte de coisa lá, uns 40 funcionários. Eu falei, funcionou. Pronto, vai embora. Conectou. Bom, só pra você ter uma ideia, hoje nós estamos gravando aqui
esse podcast, agora à tarde ela está indo lá na agência, o Gabi tinha me falado, falei, Gabi, mas você está com vaga? Não, não estou com vaga não, mas eu gostei tanto dela, que eu pedi para ela vir aqui, ela vai passar a tarde com a gente, e aí eu vou tentar desviar ela do design para outras áreas da agência, para ver se ela topa. Olha que legal. E aí ela fez a sistematização. Isso é muito importante, né? No networking, você ajuda as pessoas, elas precisam querer ser ajudadas também. Porque se a gente não faz isso, não funciona. Aí você imagina só a moral. Estou na academia, que a mãe comanda lá. Aí na agência que eu gravo o meu podcast lá, depois eu faço jabá, tá? Que eu gravo meu podcast lá, é a menina que vai cuidar do meu podcast. Ah, vai ser bom ou não vai ser? É isso. Vai ser ótimo, e vai todo mundo estar feliz e tudo mais, menos o dono da academia, porque eu não estou indo treinar, né? Eu fico dando somebody love. Falando nisso, eu estou precisando de um patrocinador, um dono de um restaurante. É isso. Eu troco toda por comida, vai se arrepender. Deixa eu falar uma coisa, tomar uma liberdade. Eu falei da diferença entre gratidão e networking, né? Isso A gratidão, ela é um fato único. Quando uma pessoa te faz uma coisa, a gratidão não precisa ser renovada. Esse é um grande erro do ser humano. Você acha que o tempo inteiro as pessoas têm que fazer coisa para vocês. Ninguém tem que fazer nada para gente. Mas se fez qualquer coisa, a partir daí você tem uma dívida de gratidão. É uma dívida? Não, não é uma dívida, é só gratidão, é questão de caráter. Sim. Gratidão é caráter. O que é networking nesse olhar? O networking você precisa renovar constantemente. Eu indico um negócio para você, você indica um outro para mim. Ô, Juliana, tem um negócio bacana para você aqui, ó, toma um livro para você ler, ou eu vi esse artigo, ou então, vamos fazer um negócio junto. A gente vai criando um network e tudo mais. Agora, por exemplo, por que eu estou aqui hoje? E é muito legal, e é chique isso daqui. Eu tô no primeiro episódio do cara, ele traz um louco que nem eu aqui, né? Sim. Pô, vocês viram o louco, viram tudo no lugar. E aí nós estamos aqui no estúdio Avancini, do Davi também. Cara, tudo tem um histórico por trás disso. Sim. Que remete à gratidão. Exatamente. São fatos de gratidão, que é uma única vez, não precisa renovar. Você não precisa me chamar 50 mil vezes para vir aqui. Você já fez, você já doou o que é mais precioso para você nesse momento profissional e pessoal seu. Cara, como eu não vou ter gratidão para isso? Beleza. O que é o network? Peraí, agora eu vou começar a vender o seu produto aqui. Eu vou começar a te ajudar. Mas eu nunca posso esquecer disso. Aí eu vou para um outro lugar e as pessoas vão falar mal do Juliano. E eu, muito covarde, ajudo a falar mal ou não falo nada. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Aí para que câmera eu posso olhar? Qual que é? Pode escolher. Deixa eu olhar para cá. Assim? Sim? Isso. Você para de ser vagabundo. Se alguém falar mal de alguém numa mesa, você não pode se calar. O calar é ir direto para a boca do capeta. Não tem conversa. Falou mal, você... Não, peraí, não. Você pode até não querer falar, mas você se recusar de continuar. Fala assim, não quero falar sobre esse assunto. Ou você defende, ou você cai fora. Você não pode se fazer parte das coisas ruins. Sim. Mas muito sobre o seu caráter, né? Exatamente. Porque o caráter é quando ninguém está vendo. Esse é o detalhe, o resto é papo. Mas é assim, Geraldo, mas não tem mais. Ou é ou não é. É bem assim. O networking é outro papo. O networking você continua algumas relações comerciais ou não. Isso não impede a relação pessoal, mas a relação comercial você continua ou não. Agora, a gratidão ela precisa ser efetivada por um único fato. E acabou. E não tem conversa. E aí foi esse processo. Então, na vida, duas coisas. Gratidão. Porque, posso falar? Se não tiver gratidão, e aí eu sei que você vai falar assim, Geraldo, mas tinha que falar assim? Você não tem gratidão, você não tem caráter. Você não tem caráter, você tem que se ferrar. Sim. Geraldo, mas e se a gente falar? Tô cagando porque vocês acham, deixa de achar. Você não tem caráter, você não tem gratidão, e aí você não tem network. Aí você pega. Porque quando você vai para reuniões que teoricamente teria que ter network, sabe, toda aquela vez que você vai num monte de eventos e você não consegue nada, porque tem um monte de gente que não tem caráter. Caráter no sentido que tem caráter, não tem gratidão, então não tem o que oferecer para você. Aí você quer fazer? Te entregar o cartãozinho. Exato, e espera que você compre dele, né? Eu não estou falando que entregar cartãozinho é problema, que o cara não tem caráter, mas ele só tem isso para te oferecer. Vamos inverter a coisa? O cara que tem gratidão e tem caráter, vamos parar na gratidão agora e falar assim, puta, eu posso ajudar esse cara. Aí eu vou num evento grande aí, falo, ixi, eu vejo aquele stand que não tem ninguém.
Você conhece meu stand? Não. Ele é famoso. Chama Stand Curva de Rio. É muito legal, cara. Porque o que acontece? Eu pego uns 2, 3 amigos que são mais conhecidos aí, a gente vê um stand que dá... A gente fez isso várias vezes, em vários eventos. Não tem ninguém no stand do coitado lá, não tem ninguém. O cara pagou uma grana, não tem ninguém no stand do cara, ele precisa vender. A gente gruda no stand e começa a conversar 3, 4. Aí chega alguém que eu conheço, já são 5. Aí chega alguém que o outro conhece, já são 6. Daqui a pouco, o Juliano fala, ô Geraldo, 7. Aí daqui a pouco o povo olha e vê que tem movimento, fala, mas o que tá tendo aí, né? Aí chega, não conhece a gente. Mas deixa eu dar uma olhada. Aí o vendedor já entra no meio do stand. Daqui a pouco tem 30, 40 pessoas no stand do cara. Aí pronto. Aí, assim, vai gerando, né, cara, aos poucos. E eu nem conheço o cara do stand. Tô nem aí também com ele. Ele que se lasca. Eu só sei que tava vazio lá. E não tá mais. Então, cheio de gente. E aí você vai criando um ciclo do bem, sabe? É um ciclo virtuoso. Então, isso é muito legal. Isso é muito bacana. Mas lembra sempre, você tem que ter o princípio da gratidão, do caráter e ajudar as pessoas. Aí você tem um ecossistema. Pronto, aí a coisa vai. Tudo que você falou, Geraldo, eu acho que quem prestou atenção e anotou, eu acho que muda muito sobre a concepção do que estão vendendo sobre o network hoje, né? Muita gente vende a ideia de que somente colocar as pessoas naquele ambiente vai te fazer gerar negócios ou vai te fazer prosperar. E aí o Geraldo está provando, através da neurociência e da experiência que ele tem de muitos anos, que você precisa ter esse caráter. E o que é o caráter? É você ir com a intenção de ajudar também as pessoas, né? Quem eu posso conectar desse grupo, quem eu posso me conectar, com quem eu posso aprender, quem eu posso dar um pouco do que eu sei para essa pessoa também. Então, isso faz muito sentido. Agora, eu queria que você desse um recado para quem não gosta de fazer networking. Então, o que você tem para falar para essa pessoa? Morre. Pronto. Vou falar o quê? Não, vou falar sério. Você está falando com um cara que não gostava e não gosto. Isso é importante. Lembra que eu falei que você não precisa ser legal para fazer network? É isso. Sou eu. Eu não gosto. O povo acha, nossa, você é tão legal, você vem e conversa com as pessoas. Não, filho, é técnica. Sim. E aí você faz tanta técnica que você começa a gostar. Lembra que eu fui demitido lá atrás, que eu contei aqui, comecei a contar? Então, eu achava que eu não precisava ter relacionamento com as pessoas. E eu precisava entregar resultados. E tudo bem, eu comandava 4, 5 mil pessoas, mas não tinha relação com elas e nem com os fornecedores, nem com ninguém. Tinha técnica. Então, assim, você que não gosta de fazer relação com as pessoas, ninguém está falando no plural. Não são as pessoas. Você pode fazer com uma só. Você olha alguma coisa... Quer ver um exemplo bobo, assim, bobo? Você vê lá que tem um cara que vai ter uma peça de teatro aqui e que não tem ninguém comprando nada. Tá lá o ingresso. Você abre lá o site, né? Tá lá tudo em branco as cadeiras, né? Não sei o quê. Aí o que acontece? Você pega e chama uma meia dúzia de amigos, fala assim, pô, vamos lá naquele... mas quem que é esse espetáculo? Quem que é esse cara aí que tá dando show? Não interessa, a gente vai lá e vamos lá, tá. Beleza. Cara, você não fez nada demais. Mas aí você vai fazer questão de falar com o artista. Ninguém quer. Sabe que tem artista que tá cheio de gente querendo falar. E tem artista que ninguém quer falar. Sim. É muito isso. Então, assim, você pode fazer isso. Você pode ir num restaurante e levar... Em vez de ir sempre nos mesmos restaurantes, você pode ir num restaurante que está mais fraco. E aí você vai lá. Você vai comer de qual? Você teve que sorrir para alguém? Não. Você só vai lá e come no lugar. Você faz várias ações. Então, você não precisa fazer nada. Eu tenho amigos, tá? E aí são amigos mesmo, pessoais, que não gostam de ir em eventos. E aí eu falo isso para eles. Morre. Você não gosta de evento? Tá. Então, vamos criar pequenos eventos. Porque tem que ver se não gosta de grandes eventos, porque não sabe o que fazer. Tá? No Network Estruturado, nós ensinamos as pessoas a se comportarem nos eventos. Porque também não adianta você ir num evento grande, qualquer evento, e não saber o que fazer. Você tem que ter uma intencionalidade. Você gosta muito dessa palavra e é muito assim. Intencionalidade com método. Como é que eu chego no evento? Como é que eu faço? Eu falo com quem, de que forma? Só que você pode fazer pequenos eventos. Aí uma sacada para quem não gosta de fazer network. Começa a chamar a gente para dar palestra. Pega algumas pessoas, lá junta 10, 12 pessoas, faz um café, assim, e chama qualquer pessoa para falar qualquer coisa. Aí essa pessoa começa a ter uma relação, você começa a criar tal. Mas, Geraldo, eu não gosto de sair de casa. A neurociência explica também isso, é o efeito caverna. E é normal, não é brincadeira isso. Isso é muito complicado, porque você vai cada vez mais ficando no sofá. E isso, ficar no sofá, figurativamente falando, você vai plantando a semente no sofá.
Não é mais o solo fértil. Ali você vai crescer até árvore no seu sofá, porque você não vai querer sair. E a nossa tendência, infelizmente, da modernidade é esse isolamento. Por quê? Porque por causa de várias decepções, porque as pessoas não te atendem direito. Porque... Você quer ver uma coisa? Você chega num lugar, tem 10 pessoas lá, né? Um cara chega e abraça e não sei o que e tal. Você está do lado da pessoa, o cara te dá a mão. Peraí, cuidado com esses padrões. E é uma coisa, aconteceu com a gente agora aqui. Nós fomos almoçar aqui, não vou falar onde, porque eu não vou fazer jabá. Aí chegou um cara que ele conhece, né? E aí deu um abraço para ele. Eu até notei, fez assim, ainda o cara pôs a mão assim por trás, assim, segurou assim, deu um abraço. Aquele de abrigo mesmo. Aí o cara fez assim para mim. Falei, Você percebe, né? Filho da puta. Quem sou eu? Não, e o cara não tá errado. Ele tá certo. Por quê? Ele nem me conhece. Aí você me apresentou. Foi legal, tal. Nós não temos relação. Você tem um histórico com ele. Eu não sei nem qual, mas você tem um histórico. Aí o que acontece? Ele quebrou um padrão cerebral. Nessa hora. Quando eu falo da gente treinar as pessoas para o networking, saber fazer, esse momento que ele fez foi um crime. Eu tô nem aí que eu tá. Mas as pessoas nem percebem muitas vezes. Mas se você chegar num local e tiver 10 pessoas, você tem que dar um jeito de cumprimentar as pessoas da mesma forma. Se você for efusivo com uma pessoa, se você abraçar e ainda segurar assim, faça isso com as 10. Geraldo, mas não tem paciência. O problema é seu. Você está indo lá fazer networking, você não está passeando. Ah, não, você dá a mão para todo mundo. Tal. Ah, mulher, quando eu acabo de conhecer, eu tenho que beijar ou não? Não é você que decide, é ela. Sim. A forma do abraço é ela. Como é que faz? Então, tem coisas que beiram a etiqueta também social. Mas lembrem que o padrão mental tem que ser o mesmo para todo mundo. Se você sabe o nome dos 10 lá, você sabe o nome de 7 e não sabe dos outros 3, você está ferrado. Você precisa saber o nome dos 10, ou não cite o nome de ninguém. Não faça isso. Então, ou então você já chega chutando balde. Aí eu tenho essa certa facilidade, eu já chuto, eu não te conheço, mas quem que é você? Eu faço assim. Sim, exatamente cara, assim. Eu falo assim, quem que é você? Aí a pessoa fala, não, eu sou o Zé, o que você faz? E eu deixo os outros para trás, porque os outros já conheço. O que você faz? O povo me conhece também, né? O que você faz? Não, eu faço isso. Cara, tem um cara ali, ó, que mexe com isso daí. Peraí. Eu saí da situação vexatória para mim, conectei o cara, ele falou, esse Jordan é louco mesmo, eu adoro ouvir essa frase, né? E aí, assim, cara, por quê? Porque aí você conectou a pessoa e quer dizer, isso é fácil? Não, não é fácil, é treinamento, é exercício. Eu gosto muito da entrevista, entrevista não, do pronunciamento, como é que fala aquele tenista lá, o Federer? O que fede lá? Federer. Federer, é esse troço aí. Ele fez uma palestra numa formatura lá nos Estados Unidos e ele dizia que ele ganhou 80% dos campeonatos mundiais de tênis que ele participou, mas ele acertou só 54% das jogadas. Significa que ele errou o restante. E ele fala sobre isso. Você não precisa ser perfeito e acertar tudo, mas você tem que acertar mais do que erra. E o dele, no caso dele, é só 4% a mais do que a metade. É muita. Você vai falar assim, muito erro. E aí qual é o nosso grande erro no network? É achar que a gente tem que ser perfeito. Tudo isso que eu estou falando aqui, gente, a gente faz muita cagada no network. Sim. Eu já cumprimentei gente errada, eu já não olhei para a pessoa, eu já virei as costas, eu já fiz tudo errado. Mas se você acertar metade das vezes, você já está acertando 100% a mais do que você acerta hoje. É simplesmente assim. Então, o jogo, na verdade, é você treinar, é você fazer. E você é muito legal quando você fala que você errou. Você fala para a pessoa logo, eu não sei. Cara, eu não consigo decorar nome. É ruim, eu sou ruim de nome. Eu também, eu sou péssimo nisso. Aí eu já falo para a pessoa, eu não lembro seu nome. Fala seu sobrenome para mim. Aí eu mesmo começo a rir, né? Eu falo assim, fala seu sobrenome para mim. A pessoa percebe que tem algo. É que eu não lembro seu nome mesmo, então eu já estou de sacanagem. E aí você vai, cara. E você vai na coisa. E também o network, as pessoas precisam entender que você está menos tenso. Você está lá para isso. Tem hora... Cara, vai ter evento que você não vai conversar com ninguém. Como que é isso, Geraldo? Você vai chegar lá, você vai curtir, vai ver um conteúdo, vai dar uma vartinha e não vai falar com ninguém. Essa pressão doida, você não precisa ter, sabe? É muito assim. Agora, nos bastidores, isso é importante. Como é importante você atuar na vida das pessoas para ajudá-las de qualquer forma. Qualquer forma. E dá para ajudar. Se você chegar para uma pessoa, tem uma pergunta mágica, né? Não é... isso é legal. É para anotar, né? Anota aí. Nunca mais pergunta como é que a pessoa está.
Você já chegou num consultório médico com as velhas do lado? Como é que a senhora tá? Ela conta, bicho, vai 5 horas. A pergunta tem que ser mais assertiva. No que eu posso te ajudar? É diferente. Como você tá? Ele vai contar só a desgraça. Quando você pergunta no que eu posso te ajudar, para pensar. No que eu posso te ajudar na tua empresa? No que eu posso te ajudar no seu relacionamento? No que eu posso te ajudar na sua vida espiritual? Você tem que ser assertivo. Então, você chegou para a pessoa, você pergunta, cara, o que eu posso te ajudar na sua empresa? Não pergunta como está a empresa do cara, porque ele vai falar, é automático. O governo rouba meu dinheiro, não sei quem rouba, e todo mundo... Essa história é triste. Todo mundo fala, ele é o Joãozinho, sabe o Joãozinho? O Joãozinho é aquele lá que tem 1000 pessoas marchando, ele marcha com o pé errado. E a mãe dele acha ele lindo, mas ele é o único que está certo. Né? Tem 999 e marchando do jeito. Então, a pergunta assertiva é, no que eu posso te ajudar em tal assunto? Você tem que ser específico, porque você não dá chance da pessoa falar outra coisa. Se a pessoa começar a se lamuriar, você fala, deixa eu te falar uma coisa, isso não vai levar a gente... isso é legal falar. Você precisa ser sem educação. Olha isso. É feio a gente cortar os outros? Corta. Se a pessoa está falando alguma coisa que não presta, ficar falando mal dos outros, porque tem níveis de pessoas, né? Na base da pirâmide aí da relação, eu inventei, presta atenção, isso é legal. Isso faz parte do método. Ela vai inventando as coisas aí que é legal. Na base são pessoas falando de pessoas. Tanto faz eu falar bem ou mal do Juliano, não vai mudar a minha vida. Aí eu encontro com outras pessoas, aí eu vou falar de coisas. Comprei um carro, vou comprar uma casa, vou fazer um estúdio mais legal, vou fazer não sei o que e tal. Isso é bacana, mas isso também não leva a gente a nada. É só informativo, mas é bacana. Um terceiro nível de pessoas são as que falam sobre sonhos. Cara, eu penso em fazer isso. E você não pode falar seus sonhos para todo mundo, tá? Primeiro você fala para Deus para ver se bate com o que ele está pensando. Porque você está ferrado, viu? Eu tive um sonho. Vai cagar, não vai dar certo, não. Pede direcionamento. Reza, a religião que você tiver, você reza, Deus, me dá um direcionamento que eu acho que eu vou fazer uma cagada. Aí Deus vai falar assim, tenho certeza. Tenho certeza. Ele tem um plano para sua vida, né? Então você ouve lá, não é fácil, tá? Eu tô rindo aqui, mas já me ferrei muito com essa conversa. Então, tem esse terceiro nível, mas tem um quarto nível que é o conector de sonhos. Esse aqui é o nível do network estruturado. Você não fala das pessoas, você não fala de coisas, você não fala de sonhos, você fala de como realizar junto os sonhos. Aí o negócio pega. Porque quando você fala o seguinte, como é que a gente vai fazer para chegar nisso aí? Cara, aí pronto. O resto não vale mais nada. Porque o resto vem como consequência. Aí você não vai ter coragem de falar mal, lá na base da pirâmide, de alguém que você está ajudando a fazer. Porque senão você está se ferrando junto. Sim. Você não vai falar bem porque não dá nem tempo, porque vocês estão tão preocupados em fazer uma coisa. Vocês não vão precisar se preocupar com o segundo nível, que é de coisas, de adquirir coisas, porque elas virão naturalmente. Já vem no e aí o sonho já não passa a ser só seu, aí o sonho é coletivo. Então, se eu for traduzir o que é o network estruturado, é um sonho coletivo com sistematização. Simplesmente assim. A gente ajudar as pessoas a alcançarem o que elas querem. Né? Lembrando, Deus tem que mandar também, porque senão nós vamos tomar um ferro, mas tudo bem. Então, essa estruturação toda é muito legal, é muito bacana, é assim que a gente... Cara, quanto tempo da vida a gente perdeu em fazendo coisa que não agrega nada? Não agrega nada. Então, só voltando no tal do Sem Educação, eu acho que eu vou criar um post. O próximo newsletter, para quem não sabe, é o Juliano que está olhando meu LinkedIn, ele que dá dica da fé, faz tudo. Ele é bonzinho, né? Ele dá uma serrada também, com jeito, com educação. Eu mando mensagem para o Geraldo, isso não, tira, por favor. É bem assim. Eu vou pôr assim, como ser sem educação. E fazer network. Gostei. Já temos o próximo newsletter. Cara, se a pessoa começar a falar algo que não vale a pena, você interrompe. Mas com classe. Não precisa brigar nada, esse assunto eu não gostaria de conversar mais. A pessoa insiste, você levanta e vai embora. É simples assim. Cara, mas a pessoa Aí você começa a falar do sonho dela. Cara, o que você tem de sonho? O que você tem que você quer fazer ainda? Tem uma criança que uma vez perguntaram para ela, né? O que você quer ser quando você crescer? A criança perguntou, e o que você deixou de ser quando você já cresceu? E aí é muito pesado isso. É muito pesado. Uma criança virar para você e falar isso, tá bom. Eu não sei o que eu vou ser, porque eu sou criança. Que é sacanagem você fazer essa pergunta para a criança. O que você quer ser? Ela não sabe. Não sabe. Ela tem que ser criança. Essa é a verdade. Ela tem que sonhar o sonho dela.
E aí a criança vira para você e pergunta isso. Mas quem é essa criança? É o seu interior, é você mesmo. A sua criança vai falar assim, puta, que merda que você virou, hein? Tudo que você queria, você não fez. E aí tem uma explicação para isso. Você tenta fazer sozinho e sozinho você não vai conseguir. Ninguém consegue caminhar sem 3 pilares. É o humano, o coletivo, que são as pessoas, e o espiritual. Se você não tiver numa dessas 3 essências aqui, você esquece. Se você tentar fazer sozinho, no seu humano, você se ferrou. Se você não levar a gente, o coletivo, se você não tiver uma orientação espiritual, um direcionamento, lascou. Muito. A maior parte São da seus população está em princípios. tristeza ou depressão. Você pode escolher. Exatamente. Mas alguma coisa você está. De cada 10 executivos hoje, 9,5 estão em depressão. A outra metade está morrendo. E eu não estou exagerando, não. Problema de saúde. São estatísticas direto. Mas eu passei por isso. Eu fui executivo de multinacional e a gente só se ferrava. É bem assim a história. Estou falando que é ruim, não. É só fase de trabalho e tudo mais. Mas é assim. Então, se a gente utiliza o coletivo para isso, você minimiza os seus problemas. E aí tem um grande segredo. Quando você está na merda, é melhor você juntar com outra merda, porque melhora. Vira humus. Aumenta mais ainda. Vamos deixar claro. Caça coisa a mais para fazer. Minha vida já está cheia de coisa. Caça mais. Caça mais coisa, mas não da mesma. Procura outro problema. É verdade. É isso. Caça outro problema, cara, que você vai ocupando a mente com outra coisa. É claro, tem aquelas coisas básicas. Tem que fazer exercício físico, tem que se alimentar. Vai dormir essa conversa furada. Vai lá e come um lanche com ketchup, maionese. Você sabe que esse tubinho? Sim, isso, come 2, 3. Você vai se ferrar, vai dar diarreia, vai dar tudo, dor de cabeça. Mal. Tá tudo certo. Aí no dia seguinte, cara, você finge que você tá comendo direito, você caminha. Não adianta você se prender no hoje. O hoje você vai fazer besteira. Eu tenho certeza. Eu vou fazer besteira. Eu já devo ter feito várias besteiras. Voltando, network estruturado, você acerta e erra também. Por que eu gosto muito da estrutura que a gente está conversando sobre o LinkedIn aí, né? E o nosso tema daqui. Vocês viram o raio que sai aqui, ó? Mostra lá o raio. Ó, tá aí lá na cabeça. Ele encanou com esse raio. Olha lá, não é, gente? Ó, abre a boca aí, mostra lá. Ó, ele tá soltando raio. Essa vai ficar nos erros de gravação. Isso ficou bom. Gente, assim, o LinkedIn é uma grande oportunidade pra gente. Essa é a verdade. Se eu tentar entrar... Eu não sei se vocês já tentaram entrar em contato com alguém através do Instagram. Muita gente não dá bola. É assessor, pessoa que não vai te responder, ou então te bloqueia, qualquer coisa, tá? No Facebook e qualquer outra rede social. Já no LinkedIn, as pessoas estão lá porque elas querem um relacionamento profissional, então elas podem ser abordadas. Agora tem a forma inteligente e as antas, né? Eu falei aí do meu aniversário, 500 mensagens de parabéns automático, aí ferrou. Não adianta. Então, assim, deixa eu inverter a entrevista aqui. Me fala um pouquinho, você sempre fala isso, né? Que o networking que o LinkedIn é um network 24 horas, né? Como é que a gente sistematiza essa conversa aí? É que Geraldo, agora eu tô na recuperação, na dependência. Porque ele já me falou algumas coisas dessas, mas tem coisas que eu ainda não faço, então vou aproveitar. Vamos fazer o conteúdo ao vivo aqui. Geraldo, uma coisa que você falou aqui, eu queria colocar como gancho assim, para fazer isso ficar ainda mais real e palpável, é o seguinte. Tem muita gente que vê o LinkedIn como algo muito formal. Tá? E algo que você citou aí, tanto de você, quanto do Roger Federer, quanto de outras pessoas, e é uma característica dos grandes líderes que fazem eles se conectarem com as pessoas, é a vulnerabilidade. As pessoas mostrarem um pouco da vulnerabilidade delas, serem vulneráveis realmente. E aí, isso, quando você fala de Instagram, isso praticamente não existe, porque as pessoas elas querem ser quem elas não são. É verdade, né? A gente mente pra... Eu tô magrinho lá no Instagram. Filtro, e assim por diante. Então, ali, e as pessoas acostumaram a criar esse mundo que não existe do Instagram. E quando as pessoas vão para o LinkedIn, você pode ver que muito LinkedIn parece um Instagram de gravata.
Entendi. Entendeu? Ou seja, ferrou. A pessoa passa o mesmo conteúdo e tal. E uma característica do LinkedIn é essa, ser vulnerável. Então, pô, tem muito post que às vezes tem um nível bom de engajamento e de conversas e tudo mais, onde você consegue trocar experiências, são de pessoas que compartilham experiências pessoais de trabalho, experiências, qualquer uma experiência que seja, mas que gere valor na vida das pessoas. Então imagina você, aquele papo do café que a gente estava falando no café das meninas lá, sobre... eu fiz um post e coloquei uma foto, e na foto eu compartilhei os insights daquilo. E serve para qualquer coisa. Por exemplo, eu vi um fato lá de uma pessoa, de uma mulher que estava comentando sobre uma demissão no período de gravidez. E né, deu ali também. Então, assim, as pessoas no LinkedIn são reais. E elas fazem isso. Então, por exemplo, por que eu uso muito essa expressão da reunião de networking? Porque tudo que a pessoa precisa fazer no networking dentro do LinkedIn é a mesma coisa que ela faz no networking offline. Por isso que exato, por isso que eu, como um dos assuntos desse podcast, eu falei, vou levar o Geraldo, porque se a pessoa não entende de networking, ela não entende a essência do LinkedIn. Entendi. E aí fica lá fazendo aquelas coisas. Então, vou te dar um exemplo. Tem muita gente eu recebo muita abordagem, mercado imobiliário, mercado de investimentos, que o cara ele copia e cola uma mensagem e te manda no inbox. Aí eu pergunto para esse cara, se você estivesse na frente de uma pessoa, você se apresentaria dessa forma? Então, olha só. Então, cara, se você quer aprender a se comportar dentro do LinkedIn, observa o seu comportamento no offline. Como você está se comportando numa reunião de networking? Como que você aborda as pessoas? Como você fala de você? Como que é a sua intenção ao fazer isso? Você está sendo intencional em gerar uma conexão, em ajudar alguém? Ou você só quer ir lá para saber quem pode comprar de você ou não? Óbvio que tem que haver prospecção, vai rolar negócio em algum momento. Sim. Mas eu concordo muito, eu vim da área comercial no B2B, no corporativo, e ali a gente levantava projetos de 8 meses, 1 ano e meio, que eu tinha que me relacionar com essas pessoas. Então ali o cara ele ficava vulnerável a tal ponto que ele te contava algo sobre a família dele, sobre alguma coisa sobre a esposa e tudo mais, e você gerava um nível de conexão ao ponto de saber sobre a vida dela. Olha só, tem nada a ver com o negócio. Não tem nada a ver com o negócio. Pessoas. Ou seja, essa pessoa você tem um nível de conexão maior do que só negócio. E isso funciona nos dois mundos. Então, eu acho que tudo que eu vejo sobre networking, observando o seu comportamento e os papos que a gente bate, eu falo assim, cara, o Geraldo é muito LinkedIn. Muito LinkedIn. Ele é muito LinkedIn. Isso é ótimo. Eu preciso falar isso. O Geraldo é muito LinkedIn, gente. Então, se vocês querem saber mais sobre como se comportar no LinkedIn, aprende com esse cara. Segue esse cara aqui. E aí, é o jabá agora. É o jabá. Agora vem o jabá. Geraldo, para as pessoas te conhecerem mais, saber mais sobre o network estruturado, sobre esse método, aonde te encontra? Rede direto. Bate lá, Networker Geraldo Martins. Estou em todo lugar. Eu tenho 800 vídeos de 1 minuto a 2, porque não dá para falar muito, fica enchendo o saco dos outros, né? Vai devagar. Coisas assertivas, né? Então você pode olhar lá no Networker Geraldo Martins, no YouTube, no LinkedIn, no Instagram. Estou até no TikTok, vou fazer dancinha. Aí, ó, Geraldo fazendo dancinha. Vou nada, para com isso. E pode ser em cima disso daí. E eu então falo com você mesmo. Você fala assim, eu conheci o Geraldo, ele meio atrapalhado. Não respondo o telefone. Se eu descobrir meu telefone, não adianta me ligar. Não ligue para o Geraldo. Deixa eu falar uma coisa para você em relação a isso. Essa conversa de ficar ligando no telefone dos outros, porque teve uma época, logo que lançou o WhatsApp, assim, é invasivo mandar mensagem. Cara, é melhor se mandar mensagem. Porque a gente responde, mas não acha que os outros vão responder na mesma hora, porque não é telefone.
Mas não fica ligando, porque as operadoras ligam toda hora. Você vai ser mais um que vai ser bloqueado. Liga para as pessoas? Não. Manda um WhatsApp para a pessoa, mas aí está o segredo. Não adianta você falar para mim assim, Geraldo, porque eu tenho um evento que eu quero que você leve o seu pessoal. Eu vou te deletar. Agora, você inverteu o papel, fala assim, ó, eu fiquei sabendo que vocês vão fazer uma ação assim, e eu quero colaborar. E aí eu não estou falando de dinheiro, pode ser dinheiro também. Eu quero patrocinar alguma coisa de vocês. Manda dinheiro que nós ajudamos os outros aí, a gente faz alguma coisa assim. Não, mas eu quero participar. Eu não tenho dinheiro, não tem nada, mas eu quero ir lá ajudar a carregar a cadeira. Ó como é que muda a abordagem. Sim. Né? Cara, eu não tenho nada para te entregar. Eu falei, eu não estou pedindo nada para você. Né? Então, assim, já entra logo de cara assim, querendo saber. Já me conta mais um pouco sobre networks. Eu não vou contar. Entra nas redes, olha aí, olha o nosso podcast aí, para de encher o saco. Não, é verdade, cara. Para de encher o saco. Não, é uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, né? Ela agora está com Alzheimer, é demência, né? Senil, está com 89 anos, está na cama, aquela conversa toda e tal. Ela, mais ou menos uns 10 anos, fala assim, agora eu já estou velha, eu falo o que eu quero, do jeito que eu quero, e se gostar de mim, gosta. Não. Que é outra coisa, as pessoas não precisam gostar de você. Você sabe quantas pessoas no mundo gostam do Juliano? Você, a sua esposa, talvez, e alguém aí de perto. O resto, filho, tem interesse. O network... isso é importante. Networking não é amizade. Networking é interesse intencional. Você vai ter uma relação com as pessoas para fazer negócios. Mas as pessoas não me consideram. Dane-se! É para fazer negócio. Pode surgir uma amizade? Claro que pode. A probabilidade disso acontecer é sensacional. O problema é quando você ficar amigo e não gera mais negócio. Aí já não é network. Aí ferrou, meu filho. Você já arrumou mais um para você levar nas costas. Então, assim, não acho que network é amizade. Não acho que network é ser legal. Você não precisa ser legal. É legal ser legal? É legal. É muita redundância. Mas é assim, você tem que entregar coisa para os outros. Põe isso na cabeça. Dessa nossa conversa aqui, eu acho que dá para a gente tirar algumas lições aí. E uma delas, fundamental, tem a alma. Né? O que é a alma? É a presença de Deus na vida das pessoas. Uau. Se você não tiver a presença da vida de Deus nas pessoas, como é que a gente traduz isso no network estruturado? Entregue resultados para as pessoas. Entregue o que você tem de mais precioso para ajudar as pessoas. A partir daí você cria o ciclo virtuoso e tudo vira um grande aquário. O que você precisar, desde um pão de meta às 10 horas da noite num sábado, até uma recolocação numa grande empresa, ou precisa de um... Quer ver uma coisa? Isso é legal também. Teve uma vez lá no Ipiranga, que um cara de um boteco, ninguém ia no boteco dele, coitado, mas não ia mesmo. Também o boteco era sujo, feio e o cara era chato. É verdade, isso faz uns 10 anos, não tem nada a ver com o network estruturado, é um grupo de amigos que a gente tinha lá e tal. E é um dos caras falou assim, mas o cara tá tão ferrado, né? Não tem... vamos lá tomar cerveja. Eu nem bebo, né? Mas assim, vamos lá tomar cerveja? Vamos. Nós somos em 60 pessoas. Nossa. Ele não tinha como atender. E foi muito legal, porque aí nós fomos para a cozinha, aí um fritava ovo, outro virou uma zona o barzinho dele. Mas virou uma bagunça. Aí ele olhava assim, mas o que vocês estão... Não estou entendendo isso. Não, fica aí, depois a gente paga você, vai ficando aí e tal. O que gerou isso? O astral dele foi lá para cima, né? E aí o povo via que estava tendo movimento lá, só uma vez, aí depois, uns 15 dias depois, começou a ter movimento no barzinho dele. Sim, começou gerou. Aí a gente foi... Só que nós ficamos chapa do cara, porque nós entregamos antes para ele alguma coisa. Nós entregamos o que ele precisava. Gente, dinheiro, né? Rentabilidade. Sim, aí na segunda vez nós falamos, bicho, só que isso aqui é muito sujo. Limpa essa porcaria aí. Faz não sei o quê. Põe uma comida melhor. Pega uns ovos aqui. Não sei se tinha ovo estragado lá. E aí, cara... Só que a gente tinha moral para falar com o cara, porque nós entregamos com ele. E ele foi se moldando algumas coisas para melhor. E foi muito legal. E aí você começa realmente a prosperar. É uma coisa assim. Então você não pode dar conselho para alguém se você antes não entra na vida dela para ajudar. Nível de permissão. Né? Total. Tem que ter permissão. Você não pode avançar nas... Porque você não é dono da verdade, porque você também pode estar falando uma caca. Lembra do tenista. Sim. Você vai errar muito, então cuidado, né? Então por isso o coletivo. Junta mais gente, tem hora que você está errado. Muito bom. Geraldo, última pergunta, caminhando para o final. Eu já estou com fome de novo, nós já almoçamos. Nós acabamos de almoçar, Geraldo. A última pergunta. Gordo tem espaço para tudo. Tem fome toda hora, né? Tem fome toda hora, não tem problema. Eu acho que
Foi uma aula, tá, gente? Vocês assistirem todo esse episódio, vocês vão estar muito capacitados em fazer um networking real mesmo, que é uma rede de conexões, tá? Networking é uma rede de conexões. E aí você já deu muito insight, já entregou o ouro, isso aqui é uma mentoria. Mas vocês pagam aí, viu? isso. Põe meu Pix aí na Arrasta tela. pra cima. Davi, arrasta aí, põe Pix, nós divide aqui, racha o trem e vamos embora. Se o networking ele tivesse uma regra de ouro, qual ela seria? Acredite nas pessoas, só isso. Mais nada, mais nada. As pessoas hoje em dia, Juliano, não acreditam nas outras. Você percebe que a gente tem a cultura do Serasa na cabeça? Tá todo mundo devendo. É verdade. Você olha para uma pessoa, primeiro você está desconfiado. Gente, para encerrar, eu queria falar algo assim, para fechar. Com questão ao bolo de chocolate que o Geraldo estava falando. O bolo, para ele ficar pronto, ele tem também o tempo, temperatura. Então, imagina só que ele vai ficar no forno para ele poder crescer numa temperatura baixa, tá? Para quem não sabe, bolo é feito assim. É a mesma coisa nos negócios. Então, tem gente que às vezes ele se conecta com uma pessoa e ele quer já fazer negócio logo de cara. E às vezes você precisa gerar confiança primeiro para depois gerar negócio. Então, mais um insight que eu acabei de tirar do bolo do Geraldo Martins. Bolo do Geraldo Martins. Nós vamos criar um grupo agora separado de confeitaria. Exato. E se você for compartilhar, coloca hashtag bolo de chocolate. Porque aí nós vamos saber que foi você que compartilhou esse. Olha só, vai sair dos negócios, bom chocolate. E aí nós já vamos gerando comunidade. Muito bem. Geraldo, feito. Muito obrigado pelo teu tempo, pela tua presença, por esses ensinamentos que só você, com todos esses anos e com toda essa bagagem... de velho, sem vergonha. Acúmulo de juventude. Só um cara que já passou por tudo que você passou pode trazer esses ensinamentos para a gente. Então, acredito que quem assistiu esse episódio vai sair daqui entendendo o network de outra forma e aplicando isso. E eu espero que o mundo do networking seja melhor de agora em diante e que você aplique isso também no seu LinkedIn. Nós estamos gravando esse podcast aqui no Avancini Studio. Pode pôr a logo aqui, Davi, para a gente fazer um jabá desse estúdio aqui que nos recebe. Então, nós estamos fazendo esse podcast aqui do Avancini Studio. É um podcast que nos acolhe sempre que a gente precisa de algo. Esses dias o Geraldo queria fazer uma live para a galera que estava buscando recolocação. Davi abriu o estúdio aqui para a gente fez essa ação para ajudar essas pessoas com o LinkedIn. Então, ou seja, é um lugar onde você pode vir aqui, você vai ser muito bem recebido, vai estar num ambiente totalmente favorável, até para networking mesmo. E aqui, olha lá, Avancini. O Avancini Studio. Avancini Studio, muito bem. Tem telefone aqui, não? Como é que faz para falar com esse povo aí? Faz merchan direito. Instagram, Avancini Studio, tá? Ele não tem LinkedIn, eu preciso já dar essa ao vivo gente. Aqui no podcast. Ele ainda não tem LinkedIn, mais Vocês estão vendo como uma oportunidade de eu levar esse cara para o LinkedIn, mas se você quer saber mais, Avancini Studio. Tá? Transmissões, você que faz lives aí, quer fazer o seu curso online, o nosso curso online de LinkedIn está sendo gravado aqui nesse estúdio com toda essa tecnologia, esse telão aqui atrás. Enfim, gente, é um lugar onde você vai se sentir confortável, acolhido, profissionais aqui que vão realmente dar todo o suporte. Então, ou seja, Avancini Studio no Instagram. Geraldo, obrigado mais uma vez. Obrigado. E esse é o primeiro episódio do LinkedIn Além do Feed.